Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um DAR. Hoje vamos falar do Portifa Review. Eu tenho aqui o trabalho do Anderson Nis, tenho o trabalho do Fábio De Cube e do Ricardo Nakazawa. Se não me engano, acho que o Ricardo já está na segunda que ele mandou. E isso deve ter sido porque acredito que ele me mandou isso bem antes, tá vendo? Só pra vocês verem aqui que eu não tô roubando na parada nem nada, ó. Hoje foi o Anderson, o Ricardo e o Fábio. E aí nos próximos já vai ser Guilherme Santos, João Paulo, Felipe Macedo. Aí tem os restos aqui, tá tudo na fila, ó. Então todos esses aqui estão na fila para entrar no review, tá? Então, se o seu nome está aqui, quer dizer que você já está na fila para entrar. Essa aqui do Enzo, ele acabou me mandando de novo, porque ele tinha mandado e o link do WeTransfer tinha expirado. Galera, então vai ser do Nakazawa, do Anderson e do Fábio The Cube. O que eu ia falar para vocês? Quando vocês mandarem para mim, tenta mandar em 300 dpi, galera. Que essas três que vieram essa semana vieram com 72 e o papai não consegue ver os detalhes direito. Tipo, você já tá fazendo uma imagem bem pequena, sabe? 2.000 por 3.000. Tenta fazer em 300 dpi, porque senão eu não consigo ver muito detalhe. E, consequentemente, eu não consigo dar um feedback tão detalhado. Beleza? Vamos começar com essa aqui, que é a imagem do Fábio The Cube. Deixa eu ver se eu consigo achar o Instagram dele. Porque eu tentei achar o Instagram dele e não achei. Design e criação. Ah, tá como design e criação, tá certo. Bom, não tem problema. Não tem problema. Bom, vamos lá então, galera. Primeira coisa, bati o olho aqui na imagem. Achei interessante. Confesso que demorou um pouquinho para eu meio que entender o que estava rolando aqui. Mas estou calmamente aberta e quero tentar dar esse feedback da melhor forma possível. Então vamos tentar interpretar o que está acontecendo aqui. Essa é uma cena fantasiosa, quer dizer, são coisas que não existem. Certo? Certo. Já tiramos isso da frente. Agora a gente pode analisar a imagem. Imagina que esse cara é um mago ou um profeta, alguma coisa assim. O maluco tá numa montanha gigante ou numa formação rochosa parecida com essa aqui, com essas outras que estão na cena. E o cara, por acaso, tem uns passarinhos ali, tem duas naves parecidas passando. E aí ele tem uma cloudscape aqui, né, que eu gosto de falar. Cloudscape não é nada mais que uma landscape. Landscape é um conjunto de land, que é terra. Então, cloudscape é um conjunto de nuvens. Que ele fez aqui bem legal, tudo. E agora vamos ver alguns pontinhos que eu vi aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma melhoradinha. Primeira coisa, quando eu coloco a imagem em black and white, eu sinto uma falta grande de contraste. Já dava para ver mais ou menos aqui, que você percebe que ficou tudo meio flat, saca? Deixa eu fazer umas anotações aqui. Por exemplo, você imagina que que isso aqui é uma caverna, né? Na real é uma caverna. Ó, isso aqui é uma caverna, tá? Do mesmo jeito, imagina que tem um buraco aqui e o cara tá numa parada que é mais ou menos essa. Se só tem a luz vindo de fora, teoricamente, tudo aqui ficaria um pouco mais escuro, certo? Então a gente já teria que corrigir toda essa iluminação que você tem aqui para fazer mais sentido, tá?
porque você não teria uma luz vendo de dentro da caverna, alguma coisa assim. E você meio que deixou escuro aqui no meio, cara, ó. Você deixou escuro aqui no meio, mas não deixou escuro aqui, ó. E eu percebi que você tentou adicionar umas vegetações aqui, mas, cara, você tem que olhar os ângulos para ver se faz sentido, sabe? Porque do jeito que você colocou aqui, a sua máscara ficou meio estranha em algumas partes, tá vendo, ó? Ficou muito parecendo máscara feita com brush, que você só foi lá e pintou a máscara fora, saca? De repente, você pode usar algum outro brush, você pode usar alguns truques que tem no Photoshop para que você faça essa integração de uma forma mais legal. E por favor, cuidado com a sua edge, cara. Olha aqui como ela tá sharp comparada com essa aqui, ó. E ela tem quase um halo. Halo é quando você tem, eu acho que você dá um sharp e a edge cresce tanto que ela dá meio que uma andadinha assim, ó. E dá esse efeito que parece ter um fantasminha. Tem algumas coisas que me parecem estar meio fora aqui também. Então eu avaliaria as edges em geral, até porque quando você está fazendo uns cortes assim, cara, tenta fazer uma coisa um pouquinho mais regular, sabe? Um pouquinho mais fragmentada. Uma referência legal talvez seja Avatar, alguma coisa assim. Seria legal se tivesse algumas pedrinhas caindo, alguma coisa que fizesse, que trouxesse um pouco mais de contexto para essas formações rochosas flutuantes que você está usando aqui. Por exemplo, achei que não tinha necessidade de você colocar esse highlight aqui. Essa árvore tá legal, mas como eu falei, a imagem tá bem baixa. Ó, eu não consigo ver detalhe nenhum aqui. E toma cuidado de novo, cara. As suas imagens vêm com bastante noise. É a segunda vez que eu já vejo uma imagem sua e eu notei que elas vêm com bastante noise. E aí, por exemplo, essa sombra aqui do seu... Deixa eu ligar minhas anotações aqui. A sombra aqui no nosso hero, ela poderia ter sido feita com um pouquinho mais de carinho, cara. Porque é o jeito que ela ficou aqui, ó, tá vendo? Ficou com muito cara de brush. E ela ficou muito preta. Você tem essas partes aqui que também me incomodam um pouco. Teria que revisar essa parte da caverna que o cara tá recebendo a luz e analisar isso como se a caverna não tivesse nenhuma iluminação vindo de dentro dela. Só tem a iluminação vindo daqui de fora. Daqui de fora para dentro. Beleza? Eu acho que aí já daria uma outra cara para sua imagem. De novo, quando eu tinha falado na outra imagem que você mandou, cara, o problema maior para mim, no caso, é o mood. É o color grading, é o fato de você ter, por exemplo, o seu observador aqui com uma luz direta e tal, e aqui atrás, ó, ele não tem, porque você tem ausência de luz, ele não tá mais escuro, ele tá quase que mais claro que na frente. Então eu acho que você deveria arrumar isso. Tem que levar isso em consideração, porque senão as suas imagens sempre vão entregar que aquilo é montagem. Lembra que eu falei de tentar pensar como se fosse uma foto só, tá? Independente de quantas fontes de luz você tiver, nesse caso aqui você só tem uma, brother. Você só tem uma que tá vindo aqui do lado. A gente não sabe exatamente aonde esse... Eu diria que tá pra cá, pra esquerda, bem afastado. E ó, o lance de novo das edges, ó. Consigo ver a sua edge claramente aqui, ó. Tem um fantasminha ali. Eu teria que arrumar isso. Esses passarinhos aqui, cara, eu sinceramente... Olha como eles estão sharp também. E eu acho que valeria a pena você tirar, porque... Pra mim não acrescenta nada. Toma cuidado com essa água, ó, caindo aqui. Isso aqui não teria, isso aqui já ia dissipar. Toma cuidado, tenta fazer com um pouquinho mais de carinho, ó. Tenta dar um pouquinho mais de shape. Mesmo que você estiver em contato com a luz,
você tem que ter uma sombrinha, você tem que dar um shape, porque senão, tá percebendo como ela fica flat, cara? Ela fica muito flat. Aqui também, ó, ficou super flat. Olha como tá sharp também comparado com o resto, ó. A nave é até legal, mas acabou faltando um pouquinho de carinho no shape. Deu um aspecto muito ilustrado, eu achei também. Porque pelo lance de você ficar tentando trocar a luz, trocar muito, alterar muito a luz, eu achei que ficou um pouquinho ilustrada. Agora, o que eu acho que você poderia fazer para deixar essa imagem mais interessante? Mais atmosfera, mais shape. Mais shape como, Gão? Através de contraste, brother. Através de contraste. Tem que trazer um pouco mais de contraste para sua cena. Tá certo que isso não iria ser feito com um ajuste só, tá? Isso aqui no caso teria que fazer várias coisas. Vou tentar marcar aqui mais ou menos o que eu faria. Ó. Primeiramente, eu encheria de nuvens até aqui para me dar mais ou menos uma linha de horizonte. Aqui eu colocaria mais nuvens, tá certo? Que elas teriam que ser colocadas de uma maneira que elas ficassem menores que isso aqui, para mostrar mais basicamente como se fosse um landscape ali, que eu falei, cloudscape, fazer um landscape de nuvens, beleza? Isso já te daria uma ideia de horizonte, legal. Então, o que está para baixo é o humano, o que está aqui, sei lá, é coisa mágica. O seu céu, em geral, eu faria um degradê daqui para cá e aqui estando bem mais escuro. Bem mais escuro quanto, Gão? Bem mais escuro, tipo... assim. Mas só no céu, não em tudo. Tá? Você percebe como o seu céu tá lavado? Ele pode continuar lavado, mas pode trabalhar com cores, entendeu? E... que mais? É, o lance do shape, cara. Deixa eu tentar fazer uns ajustes aqui. Ver se eu consigo alguma coisa que presta. Porque eu fiquei meio assim de fazer depois. De fazer na hora. Eu falei, cara, não vai ficar bom. Joga ali. Beleza. Vamos ver se isso aqui melhora alguma coisa. Ó, já tá aparecendo uns erros aqui, hein? Mas nem vou entrar nesse mérito. Vamos ver o que dá pra fazer aqui no... acho que não vai dar pra ficar legal, hein? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui ficar um pouco mais legal. Tá. Beleza. Mas não dá que não tem... não vai ficar tão... não vai ficar bom. Deixa eu fazer só mais um pouco aqui. Que eu tava pensando se eu ia conseguir fazer isso ficar mais legal. Cara, mas tá tão... que vai ficar meio difícil, eu acho. Deixa eu ver. Ok, é. Mas cara, isso ainda tá longe do que tem que ficar, tá? E aí, por exemplo, você ia ter que brincar mais com a atmosfera, sabe? Porque se ele tá tão alto assim na nuvem, faz essa atmosfera reagir um pouco mais legal, põe umas nuvens aqui, ó. Põe umas nuvens aqui, cobrindo uma parte talvez, alguns fragmentos caindo. Tipo, esconde essa outra parte aqui também numa nuvem, põe umas outras nuvens aqui para contextualizar um pouco.
Faz um pouco dessa atmosfera entrando aqui, ó, na sua cena, sabe? Deixando o ar, faz o ar ficar um pouco mais denso também, ajudaria. Mas aí teria que trabalhar, cara, porque o que eu senti mesmo foi que faltou um pouco de shape, sabe? Aí tem umas coisas que você não tem atmosfera nenhuma. Essa aqui, por exemplo, tá um pouco mais clara que essa aqui que tá mais longe. Então, na ordem certa seria aqui mais escuro, aqui um pouco menos, aqui mais escuro, aí aqui já tá mais longe, fica um pouquinho mais abafado, um pouquinho mais abafado, um pouquinho mais abafado, um pouquinho mais abafado. Essa aqui já tá lá longe, essa aqui você fez direito, ó. Mas o que aconteceu? O seu céu ficou sem muita densidade e aí ele não trouxe nenhuma forma, tá vendo? Você não tem nada que te dá uma impressão de quão fundo é esse céu, de se faltou um pouquinho mais de circunferência, eu achei aqui, pra dar uma ideia que o cara, vamos supor, que tem esse céu parecendo, sabe? E eu acho que o que pegou mais foi o lance. Teria que arrumar os valores para o contraste ficar certo e os shapes ficaram certos. E daí aplicar um outro mood, cara. Eu acho. Porque eu gostei da pose do cara. O rosto do cara achei legal. Mas dos passarinhos não entendi muito. Talvez para explicar que o cara tava alto e tal. E aí acho que deve ser meio que uma parada meio Dune, né? Tem os caras que são os que vivem na caverna. Aí os outros malucos que já tem mais tecnologia aqui. Enfim. Bom, espero que isso tenha te ajudado, cara. E bora pro próximo. Bom, essa aqui é do nosso brother Ricardo Nakazawa, que eu consegui pegar no Behance dele. Ele falou que quis fazer alguma coisa parecida com O Senhor dos Anéis, com montanhas incríveis, cachoeiras. Ele adora criar landscape, cenários. E ele criou essa arte aqui pra gente. Vamos dar uma olhada no making off que ele fez. Legal. Massa. Parabéns, Ricardo. Bom, vamos olhar aqui então, galera. Qual foi as anotações que eu fiz? Primeira coisa que eu bati o olho, cara, me desculpa, talvez isso seja gosto pessoal, mas eu achei a sua cena um pouco monocromática demais, muito amarela, cara. Achei muito amarelada, no geral, assim. Por exemplo, quando eu vi que você começou a fazer o making off, ó, essa parte do seu céu aqui, ó, se tivesse um pouquinho disso aqui, ó, dessa variação do amarelo, que um pouquinho de cian, mas bem fraco, bem fraco. Quando eu falo bem fraco, é tipo quase bem fraco, para te dar uma variaçãozinha de tom aqui, sabe? De tom, eu ia falar uma variaçãozinha de tom. Tô muito louco mesmo. Isso eu acho que traria um pouquinho. Lógico que poderia ser. Ela poderia continuar bem amarela. E até você podia adicionar uns outros tons de vermelho entrando, sabe? Pra trazer um pouquinho mais de outras cores. Só um pouquinho. Aí. Ó, deixa eu te parabenizar porque eu tenho acompanhado seu trabalho e as suas imagens têm melhorado bastante. Então, não quero esquecer disso. Cara, achei um errinho aqui, ó. Uma camada que você mexeu. Isso aqui vale arrumar. O que mais? Eu acho que poderia... A máscara aqui, ó. Que você entregou, hein, ó. Tá vendo aqui? Aí, cara, tem algumas partes da sua edge que você fez, ficou legal. E tem algumas partes meio igual essa aqui, ó. Que
por exemplo, eu começo a vir pra cá, aí eu tenho uma edge e meio que uma sub-edge aqui, ó, que eu acho que você deve ter usado algum brush, tá vendo? A sua edge tem que ficar crispinha, cara, tem que ficar definida bonitinha, igual você fez aqui, ó, porque senão, ó, tá vendo essas paradinhas aqui? Isso tudo parece erro, cara. Tá vendo? E toma cuidado, se essa aqui já tá com blur, isso aqui tem que ter mais blur do que a que tá na frente. Beleza? O que mais? Eu tiraria essa montanha aqui, porque eu gosto de como essa nuvem me dá essa sensação de contraste, e eu deixaria aqui limpinho, porque eu acho legal e acho que dá para criar uma identificação maior com essa área que está aqui. Aí aqui, por exemplo, você fez a máscara e a sua edge ficou muito sharp. Então, às vezes, um 0.5 de Gaussian Blur ali na sua edge seria legal para ela não ficar tão craqueladinha assim. Aí tem uns pontos de água, por exemplo. Você tentou integrar a água aqui, mas acho que você deixou ela muito escura, tá vendo? Que ela fica meio acinzentada e tal, e causa uma estranheza. E eu trabalharia com um pouco mais de highlight aqui. Eu sei que você deixou mais claro, mas você acabou abafando um pouco. Então o que eu faria? Faria uma máscara de luminosidade. Puxaria o meu Apply Image aqui. Bom. Vem na máscara. Já vi. Preciso gerar o quê? Preciso gerar contraste. Olha aqui. Gerei. E aí você vinha e daria uma clareadinha. E depois faz a máscara de novo, né? Mas ela já começa a marcar, começa a deixar um pouco mais de shape. Porque do jeito que você fez a iluminação aqui, ela ficou meio lavada, tá? E teria que ficar um pouco mais intensa, porque mesmo com essa haze toda, você ainda tem a luz explodindo aqui. Água cinza. Algumas partes aqui que você for integrar, cara, acabou ficando bem escuro. Sabe, essas partes aqui. E aí me causou uma estranheza quando eu olho de longe, tá vendo, ó? Que você tem essa... Porque, por exemplo, você já tem essa ação da sua haze entrando aqui, que você fez, ficou legal. Mas aí você colocou em alguns pontos em cima e você acabou deixando... Não colocando tanto aqui. E não sei se você... Jogou um cian por cima, que tá meio esverdeado. Então teria que integrar um pouco melhor essas partes. Tomar cuidado com resolução, ó. Tomar cuidado com resolução. Discrepância de resolução. Aqui ficou legal. Só a água que eu não gostei, mas o lance do templo achei legal. Essa parte aqui eu não gostei. Teria que trabalhar de outra forma. Mas no geral, eu achei que foi um exercício bem bacana. Eu achei que você mandou super bem. Consegui ver uma evolução legal. E aí, cara, outros pontos que eu acharia aqui, por exemplo, eu acho que essa haze que você tem aqui, ela viria um pouco mais para cima aqui, ó. Ela podia dissipar um pouco maior, porque ela tá aqui, ela vem e morre. Então, eu acho que se ela dissipasse um pouco melhor, até mais ou menos aqui assim, ó. E suave, tá? Suave que eu digo vamos supor. Consigo fazer rapidão. Não seria muito assim, mas beleza. E aí... pouquinho mais, sabe? Aqui, ó. Eu acho que ajudaria. Mas, cara,
Como eu falei, acho que o que pegou mais pra mim foi o lance de ser bem monocromático, o lance das máscaras que eu falei, o lance essa parte aqui que eu mostrei da água, dessas partes escuras. Vamos falar assim, se fosse pra arrumar uma coisa só, eu arrumaria isso. E tentaria jogar, do mesmo jeito que eu falei de dissipar a haze do outro lado, faria aqui também, cara. Um pouquinho mais, ó. Beleza? E eu acho que aqui também você teria que ter um pouquinho mais de haze, porque eu acho que ficaria legal. E ficaria condizente com o ambiente que você tem, já que tudo tem haze, eu colocaria haze ali também. Beleza? Bom, acho que é isso. E ver se tenta trazer um pouco das outras cores, cara. Eu acho que ficaria interessante também. Beleza? Mas parabéns pelo trabalho. Ah, aqui mais negócio de edge, ó. Tomar cuidado com as edges. E parabéns, brother. Parabéns mesmo. Esse é do Anderson Nis. É Nis ou Knis? Eu acho que deve ser Nis. Mas se por acaso eu estiver errado, Anderson me corrija. Tá bom? Aqui ele mandou esse projeto pra gente pelo Behance. Ele fez esse trampo da Land Rover, que eu acredito que ele fez. Ah, então tá. Então ele fez essa primeira imagem. Inicialmente era para ser só essa primeira imagem, mas depois ele decidiu fazer uma segunda imagem. Então ele fez um outro mood. E a gente vai analisar aqui agora. Cara, eu achei que as suas partes escuras estão muito escuras. O lance essa parte aqui do guarda-reio ficou bem escura. Eu acho que poderia ter um pouquinho menos de contraste ali, sabe? Que até se olhar no que você fez antes, tinha um pouquinho. Aqui acho que tem um pouco mais. As luzes estão um pouquinho mais equalizadas. E aqui, quando você tentou fazer uma coisa um pouco mais dramática, você teria que ajustar isso também. Nuvens, cara. Eu colocaria alguma nuvem nesse céu. E esse projeto tem uma parada parecida do que eu falei esse fim de semana de um Porsche, que é essa parte super saturada. Eu tentaria fazer essas cores se misturarem de uma forma um pouco mais gradual. E eu colocaria algum tipo de nuvem ali, já que você tem um cenário tão simples comparado com... Ó, porque nesse aqui você tem um pouco mais de montanhas, tem vegetação, tal, você tem uma nuvenzinha no céu. Tem um pouco mais de história acontecendo. Aqui não tem quase nada. Você tem uma montanha só, tem o mar, tchau. Então eu acho que algumas nuvens, um céu mais interessante, ficaria legal para sua imagem. Eu vi que você colocou essa fonte de luz forte entrando aqui. Cara, tem que ter um pouquinho desses highlights na água. Tá? Um pouquinho, tá? Não tô falando para forçar pra caramba. Eu acho que essa parte que você colocou aqui vermelha seria legal se ela fosse um pouquinho mais gradual. Que pra mim parece que você só fez meio que um laranja em overlay, jogou um degradê radial ali. Então eu tentaria fazer com que essa parte quente não só ficasse só aqui, mas viesse um pouco mais pra cá. Porque você percebe, ó, que aqui tá muito escuro, ó. Essa parte aqui tá muito escuro. Essa parte aqui tá muito escuro. Se você tem essa luz entrando aqui, cara, se ela tá clareando o carro dessa forma, ela vai clarear um pouco aqui, cara. Pelo menos um pouco. A água, pelo menos um pouco. Eu acho que ficou uma diferença muito grande entre os valores e acabou prejudicando um pouquinho. Mesma coisa que eu falei aqui, menos escura. Essa parte tá bem escura. Aqui tem um errinho de máscara que eu vi aqui. E, cara, uma coisa no seu
no seu horizonte aqui me incomodou. Porque você vem com o mar denso aqui e tal. E aí quando chega aqui, o mar meio que some, ó. Você continua com ele. Essa parte aqui fica meio que voando, porque você não consegue ver o que é. Então eu arrumaria, fazer um clonezinho dela até aqui para dar a impressão que essa parte está relando. E eu mostraria essa água aqui de uma forma um pouco mais do que está aqui, do lado esquerdo. Que me causa uma estranheza, ó. Quando eu olho daqui para cá, eu achei bem estranho, cara. Então, talvez clarear aqui, fazer um degradê, mas eu sinto falta um pouco dessa linha do horizonte ali. O que mais que eu marquei aqui de coisa? Tomar cuidado com a sua edge, seu recorte ficou legal, porém tem algumas partes que ficaram super sharp, eu consigo ver aqui. Ó. Marquei umas outras partezinhas que eu acho que valeria a pena você limpar. Maluco. Aqui também, ó. Tone down. Talvez dar só um clonezinho de uns 80% para esconder um pouco desses highlights. Cara, eu acho que esse metal que tá aqui, ó, da roda, ele ficaria bem mais escuro. Porque ele não tem uma luz direta nele. Então ele ficaria um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui, que tem esse corte aqui, eu não consegui entender, eu juro por Deus. Eu fiquei olhando aqui, fiquei tentando pensar, porque, por exemplo, para ter esse corte aqui, teria que ter um corte dentro do carro, certo? É como se fosse uma janelinha aqui em cima, mas aqui você não tem isso, saca? Então eu acho que essa parte aqui seria preta. Teria que clonar essa parte fora, eu acho. Posso estar enganado. E eu colocaria deixar um pouquinho mais escuro nos vidros. Só um pouquinho mais escuro, porque eu acho que fica legal. E assim, às vezes, dá bastante impressão de recorte. Ah, tem muita cor na sua sombra, que eu acabei olhando a outra sombra dali, ó. E olha o tanto de cian que tem nessa sombra. Pesou a mão demais, eu acho. No seu carro também, ó. Você percebe que tudo que era preto no seu carro ficou meio que cian, né? Acho que você deve ter jogado uma curva aqui, alguma coisa assim, que acabou dando esse efeito. Acho que é isso, cara. Acho que foi isso o que mais me incomodou foi porque eu achei que você saiu de uma cena que tava legal, um pouco com contexto legal, conseguiu ambientar ela certinho, e aí quando a gente vem pra cá, o fator ambientação deixou um pouquinho a desejar. Lembrando, como que a gente poderia melhorar essa imagem? Adicionando um céu mais legal, brincando com as cores de uma forma mais gradual. Cuidado com essa parte também que fica mais escura aqui do nada, ó, no tom. Toma cuidado, porque isso às vezes fica estranho, sabe? Porque se a luz está entrando, a luz não vai abafar aqui só. Então você tem que fazer de um jeito que fique gradual, fique natural. Que a luz sempre se dissipa de uma forma natural, galera. E aí, já que você tem essa fonte de luz aqui, aumentaria esse vermelhinho um pouquinho pra cá, sabe? Gradual, bem suave. Deixaria essa parte um pouco mais clara. Essa água aqui um pouco mais clara. Voltaria um pouco desse contraste nas áreas escuras, que aqui ficou muito escuro. E tiraria um pouco de cian do carro e da sombra. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Eu acabei gravando 4 episódios, 4 vídeos nesses últimos dias, mas é porque eu tô saindo de férias e eu volto dia 14, mas não se preocupem, quando eu voltar já vai ter vídeo novo e tudo mais, e não se preocupem com isso, beleza? Meu nome é Hugo Seneviva, lembrando para vocês que seguem o canal, que acompanham o nosso trabalho, por favor, seja nosso subscriber, ative as notificações,
compartilhe os links no seu Instagram, marque a gente, marque o Instagram do Dodge and Burn, me ajude aqui, que eu sou que nem o Chuck Norris, o exército de um homem só, e eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa estar sempre trazendo conteúdo legal para acrescentar, nem que seja 1% no seu dia a dia e no seu workflow, para que você se torne um artista melhor. Beleza? A gente se fala quando eu voltar de férias. Um abraço.